Boa noite, meu nome é Joyce, sou aluna do curso de Literatura em Química pelo IFRN. Irei apresentar agora um mapa mental sobre limites como componente da nota da disciplina de Cálculo 1. Inicialmente, iremos trabalhar sobre a definição de limites. E aí, para fazer essa definição, eu trouxe aqui um gráfico, na qual aqui a gente tem no gráfico a função f de x é igual a x ao quadrado. Então, estamos trabalhando o limite de x ao quadrado quando x tende a 2. Quando x tende a 2, o limite é 4. E aí, o que limites vem a estudar e o que vem a interessar o estudo de limites. Então, o estudo de limites interessa quando o x está se aproximando de 2. Então, o que interessa é os limites a extremidade, os limites desse x quando ele está se aproximando a 2. Então, nós temos aqui, quando o x está se aproximando a 2, qual o valor que tem aqui? Tanto pela direita como pela esquerda. Tanto pela direita como a esquerda, a gente está vendo o limite que é trabalhar essas questões, de quando ele está se aproximando, esses limites, essas extremidades. Quando está se aproximando de 2, qual o valor desse x? Para facilitar esse estudo, a gente tem algumas propriedades. E aí, eu trouxe só algumas aqui para vocês, que vai estar facilitando no desenvolvimento de atividades, resoluções de questões referentes a limites. Temos essa primeira propriedade, que é a propriedade da soma ou diferença entre as funções. E aqui a gente tem o limite de f de x mais ou menos tem um limite, f de x mais ou menos g de x. Tudo isso tendendo a A. E aí, esse é a mesma coisa de você separar, e aí você vai ter o limite de f de x tendendo a A, mais ou menos, que é a soma, a diferença, o limite de g de x tendendo a A. Nesse outro exemplo aqui, temos o limite de c vezes f de x, com x tendendo a A. E aí, essa função é a mesma coisa de você separar esse c, que está multiplicando, e colocar ele para fora, e aí fica o c vezes limite de f de x com x tendendo a A. Essa propriedade é a constante que multiplica a função, que no caso essa é a constante c. Então, você tira a constante c e bota para fora aqui, você transpõe ela para cá, e aí vai ficar o c vezes esse limite de f de x com x tendendo a A. Posteriormente, temos essa outra propriedade, que é a propriedade do limite do produto e multiplicação da função. Temos aqui limite de f de x vezes g de x tendendo a A. E aí, você pode estar usando praticamente a mesma propriedade da soma ou diferença, que na qual que você vai dividir, separar, vai ficar limite de f de x com x tendendo a A vezes o limite de g de x com x tendendo a A. Outra propriedade é a propriedade da limite da fração, que aqui a gente tem um limite f de x dividido por g de x. E aí você pode estar separando, e ficando limite de f de x com x tendendo a A dividido por limite de g de x com x tendendo a A. Lembrando que esse g de x ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque no denominador a gente não pode ter o denominador zero em nenhuma fração, isso é regra de fração. Então, aqui o g de x ele tem que ser diferente de zero. Posteriormente, temos outra propriedade, que é a propriedade o limite da constante, que aqui temos o limite de L com x tendendo a A, que vai ser igual a L, porque o limite essa propriedade diz que o limite da constante é a própria constante. E, por fim, trago outra propriedade, que é a propriedade da potência de fração, que aqui temos limite com x tendendo a A de f de x elevado a n. E aí, a gente pode transformar essa potência todinha, colocando o limite para dentro, ficando limite de f de x com x tendendo a A elevado à potência. Agora, iremos ver sobre função contínua, Então, a função contínua, a definição de função contínua, podemos dizer,
que uma função ela é contínua quando seu gráfico ela não apresenta nenhum buraco, nenhum salto. Ou seja, quando seu gráfico é diferente disso aqui. Porque aqui você tem uma função e aqui ela vem contínua, e quando chega aqui tem um, como é que eu posso dizer? Uma função, tá em aberto, né? Essa função tá em aberto. E aí depois ela continua. Ou seja, aqui a gente pode dizer que aqui tem um salto, né? A função vem contínua e aqui não tá mais. Então, para ela ser contínua, ela deve ser assim, como esses 3 exemplos aqui. E aí, para que essa função seja contínua, ela tem que atender a 3 regras, podemos dizer. Que f de p tem que existir, né? O limite de f de x tendendo a p tem que existir também. E a função de p, ela tem que ser igual ao limite de f de x quando x tende a p. Para ser uma função contínua, tem que atender essas 3 regrinhas. Posteriormente, iremos falar agora sobre limites no infinito e limites infinitos. Limites no infinito. Limites infinitos vem falar sobre que o f de x, ele sendo tanto, f de x ele tem que ser igual a L, tanto ele sendo infinito, quando o x tende a infinito, tanto positivo como negativo, ou seja, tanto pela direita como pela esquerda. Então, f de x, a função, ela tem que ser igual a L, ela tendendo para infinito tanto pela esquerda como a direita, quando o x tende a infinito, tanto pela direita como pela esquerda. E aqui tem um exemplozinho do gráfico, na qual temos que, nesse gráfico, podemos ver que o limite de g de x, quando ele é 4, ele tende a mais infinito. Aqui, ó, tende a mais infinito. Quanto mais ele se aproxima de 4, mais ele tende a mais infinito. E quando o g de x, ele é menos infinito, quanto mais ele se aproxima de menos 4, mais ele tende a menos infinito. E limites infinito é quando o limite da função, quando a função tende a ela é igual a infinito. Temos o exemplo aqui dessa função, na qual temos aqui o a é o menos 2, e quanto mais se aproxima de a, tanto pela direita como pela esquerda, ele tende a infinito. Temos também os limites laterais, na qual, para ele ser um limite lateral, a função, ela tanto pela direita, esse mais aqui representa a direita, tanto pela esquerda, que é esse menos aqui, a função ela tem que ser igual a L. Por fim, temos as assíntonas verticais e as assíntonas horizontais. Para que a assíntona seja vertical, o limite de f de x, quando x tende a pela direita, tem que ser mais ou menos infinito. E quando o limite tende a pela esquerda, também tem que ser mais ou menos infinito. Ou seja, ou quando o x ele tende a pela direita ou pela esquerda, a função tem que ser, o limite da função tem que ser mais infinito ou menos infinito. E a assíntona horizontal, temos que o limite de f de x ela tem que ser igual a L, quando o x tende a menos infinito ou a mais infinito. Ou seja, tendendo a mais infinito ou a menos infinito, o limite dessa função tem que dar L.